Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado privilégio, pelo privilégio de poder estudarmos a tua palavra. Dá-nos clareza, dá-nos entendimento, dá-nos discernimento e dá, ó Deus, a nós um coração quebrantado, ó Deus, para percebermos aquilo que nós precisamos aprender e sermos transformados, ó Deus. Peço mesmo que a tua presença encha as nossas vidas e que não seja só mais um conhecimento, mas seja realmente uma transformação nas nossas vidas. Pedimos por isso e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, vamos lá. Peraí. Esqueci de compartilhar. Ai! Não, gente, o que é isso? F5. Como orar? Então, esse é o segundo exemplo que Jesus dá, né, para nós. Mateus 6. 5 a 8. Quem quiser pode ler. Mateus 6. Bom, vamos lá. Mateus 6, 5 a 8. Uhum. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Ok. Essa outra parte da oração do Pai Nosso, a gente vai ver depois, tá? Então, quando a gente vê essa passagem, a gente pensa assim, Jesus está falando dos fariseus, né, que são hipócritas, mas a gente não pensa que pode ser para nós. Mas, na verdade, Jesus estava falando para os cristãos, para aqueles que estavam tendo uma nova vida com Cristo, né? E às vezes a gente prefere pensar que só os fariseus é que fazem assim. A gente consegue orar de uma forma certa, mas Jesus, quando ele falou a respeito disso, ele queria que a gente tivesse um entendimento bem claro a respeito do pecado, né? O pecado, ele realmente vamos dizer assim, ele pode chegar até o céu. Porque se você pensar, né, quando Lúcifer, né, quando Satanás ele caiu, ele era um anjo, ele habitava nos lugares celestiais, ele era perfeito, era resplandecente e então o pecado chegou lá no céu, né? E entrou porque o pecado não é como às vezes a gente gostaria de pensar, que é só um ato que não agrada a Deus, né? Um ato, os nossos atos que vamos dizer assim, não é conforme aquilo que Deus
tinha planejado. Mas o pecado, ele é o estado do nosso coração, tá? Então, o pecado, sendo um estado do nosso coração, pode nos fazer ter uma autoadoração, uma autoadulação. Então, Jesus estava mostrando como isso pode vir de uma forma sutil e que pode chegar até o próprio céu, né? E então, mesmo você tendo a intenção, porque aqui Jesus está falando assim, como será que é a vida religiosa, nossa vida de intimidade com Deus, né? Nossa vida religiosa, vamos dizer assim, né? Nossa espiritualidade. Então, ele coloca esses exemplos para a gente entender, né? Alguns perigos, né? Ou vamos dizer, algumas sutilezas que às vezes a gente acha que a gente está fazendo certo, mas a gente está fazendo errado. E é essa natureza pecaminosa, essa inclinação que a gente tem, né, para poder de fazer aquilo que não agrada a Deus. Tá? Então, quando a gente pensa na oração, que Jesus falou aqui, ele deu 2 exemplos, uma maneira errada de orar e uma maneira certa de orar, tá? Então, vamos ver aqui o que Jesus quis nos mostrar. Então, a maneira errada de orar. Quando o nosso foco não está em Deus, mas a nossa oração está voltado não para aquele que está ouvindo a oração, mas para aquele que está fazendo a oração, tá? Quando o foco está voltando-se para si mesmo. Então, Jesus fala: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens, tá? Então, assim, mostravam essa vida religiosa, essa vida com Deus, mas com o intuito de se mostrar, tá? Então, aqui, os fariseus, eles se colocavam, as sinagogas era como se fosse nossa igreja, né, agora. Então, para orar, eles levantavam para orar. Não era sinal de respeito a Deus, era para se evidenciar no meio da multidão e para se mostrar. Então, era uma forma deles aparecerem mesmo. Aqui, quando eles falam que também orar nos cantos das praças, né, a versão que o Vini falou, nas esquinas, né? O que os fariseus faziam? Enquanto eles estavam indo a caminho do templo, eles dobravam o joelho nas esquinas e começavam a orar. Com o intuito de dizer assim: nossa, eu queria tanto estar na presença de Deus que antes de chegar no templo já estou aqui orando. Isso era o que eles queriam mostrar. Mas, na verdade, eles queriam mostrar que eles estavam orando, entendeu? Queriam mostrar a espiritualidade deles. Então, é um exibicionismo. Tem aquela passagem de Lucas, né? 18, 9 a 14, que é a oração do fariseu e do publicano. O fariseu também novamente levantou e começou a orar: eu jejuo tantas vezes, eu faço isso, eu dou esmola, nananã, nananã. Ele não estava fazendo oração para Deus, estava fazendo oração para se mostrar, né? E
quando a gente vê esses exemplos, e o publicano ficou lá no cantinho, não tinha nem coragem de levantar a cabeça e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, né? Então, Jesus falou assim, esses fariseus que querem se mostrar, já receberam a sua própria recompensa. Não vai receber a recompensa dos céus, vai receber a recompensa dos homens, porque é isso que ele está buscando, a honra no meio dos homens. E talvez você possa pensar assim, eu não faço isso, né? Tá? E outro elemento que Jesus disse orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Algumas outras religiões talvez usam rezas, né, já pré-definidas. Então a gente pensa nessas orações com vãs repetições. Não quero ofender nenhuma outra religião, né? Mas às vezes nós também usamos vãs repetições. Porque o problema não é a forma, né? O problema não é o tempo de oração. Porque tem gente que marca no tempo, no relógio, né? Eu oro 5 horas por dia. Quando Jesus fala para a gente orar sem cessar, né? Quando a Bíblia fala da gente estar em todo o tempo orando, mas não é assim que é programado, entendeu? Com aquela oração que já é escrita, vamos dizer assim. Porque o que acontece? É errado porque aquilo não está no seu coração. O foco não está naquilo que com Deus. O foco está no que você quer, no que você sente, no que você está preocupado, no que você está sofrendo. O foco está em você, o foco não está em Deus. Porque a oração é nossa conversa, é a gente chegar na presença de Deus, não é? E eu fiquei pensando, sabe? O mais importante é a gente entender que a gente também pode fazer cada um desses erros. Porque a gente pode estar no secreto com Deus. Aqui eu coloquei assim: mesmo o secreto pode ser uma sutileza para que outros vejam. Por exemplo, porque outros sabem que eu oro, né? E aí você faz isso com o intuito porque você sabe que os outros estão te observando. Então você faz por causa dos outros, não faz por causa do tempo que você pode ter com Deus, né? Da riqueza desse relacionamento que você pode ter com Deus. Então, mesmo o secreto pode ser um perigo de ser exibicionista. Eu oro, sempre oro, todo dia eu oro, de manhã eu oro, eu estou intercedendo por todo mundo, então eu sou muito santo. Está entendendo a sutileza? Porque o foco não está em Deus. Por isso, examine o homem-se a si mesmo para ver qual a intenção do seu coração quando você está orando. É isso que Jesus quis dizer aqui. Se no seu coração você quer que o outro fale, nossa, como ela é uma mulher de oração, como ele é um homem de oração, como Deus, né, está na vida dele ou dela. Então, são sutilezas que talvez bem lá no íntimo do seu coração você está desejando que outros vejam essa espiritualidade ou essa religiosidade, né? Então,
Cuidado, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que Deus nos guarde desse perigo, dessa sutileza, de querer olhar só para nós mesmos, de querer a atenção das pessoas, a admiração, porque Jesus falou: se você fizer isso, você já vai ter a recompensa dos homens, o louvor dos homens, né? Mas Jesus, ele não estava combatendo a oração em público. Jesus nunca falou que é proibido orar em público, tá? Porque talvez alguns vão olhar aqui e vai falar: não, agora só vou orar no meu quarto. Nunca, se a pastora me pedir para orar na igreja, jamais, não vou orar. Eu não vou ser que nem fariseu, não vou orar em público. Por favor, não caiam nesse erro. Jesus não falou isso, que era proibido orar em público, né? Mas que a gente possa ter consciência, porque a oração em público corre muito risco da gente ser exibicionista mesmo, né? Porque está mostrando. Mas não era isso que Jesus estava combatendo. Era a intenção do seu coração, aquilo que, né, você queria, né, chamar atenção ou não. Se você faz a oração com o intuito para que o foco esteja em Deus, então você pode muito bem orar em público, porque você está fazendo as pessoas voltarem para Deus, né? Então, se a sua oração, porque assim, aqui o autor ele coloca alguns exemplos de pessoas que, por exemplo, tinha a casa de oração com vários cômodos, né? Então diz que um cara ia de um cômodo para outro e toda vez que ele ia de um cômodo para outro, ele se ajoelhava para orar, dizendo que o coração dele está constrangido, e está quebrantado e está buscando a Deus. Quando eu estava lendo essas coisas, então, assim, seria muito mais secreto, vamos dizer assim, não necessariamente ter que entrar no quarto e fechar a porta, mas se ele orasse silenciosamente, pedindo para Deus, né? Aquilo, orando, falando com Deus, no silêncio, sem manifestações assim das religiosidades, né? Seria muito melhor se ele estivesse orando em silêncio quando ninguém está sabendo que ele está fazendo essa oração. Era esse o intuito que Jesus queria dizer. Mesmo você orando em público, né? Se sua intenção não é focar em Deus, mas focar em si, então a gente está orando errado. Eu lembro que quando eu estava em Osasco, tinha uma pessoa que me incomodava demais. Eu duvidava que ele era cristão. É ruim falar isso, né? Mas ele chegava na igreja e ficava orando assim, voz meio alta, sabe? E chorava, ficava chorando no meio do louvor, assim, e orava alto no meio do louvor, sabe assim? Eu questionava a forma, porque ele, para mim, estava sendo exibicionista, sabe? De mostrar um quebrantamento, de mostrar. Tudo bem, cada um tem o seu jeito, talvez era o jeito dele, talvez eu estou sendo julgadora e estou sendo errado. Mas para mim eu sentia que era falso. E às vezes a gente quer mostrar para o outro que a gente está bem com Deus, mas na verdade está tudo ferrado mesmo, né?
É fácil a gente montar uma aparência de religioso como fariseu. Então, cuidado. E fiquei pensando muito isso. Alguns faz aquela oração com lindas palavras, mas é uma espiritualidade vazia. Quer dizer, não tem espiritualidade. É só para se mostrar. Quantas orações são orações bonitas, mas nem toca no coração de Deus, nem no coração de ninguém, né? Então, às vezes a gente pode cair nesses erros, conforme a gente pode estar orando também com palavras, como Jesus quis dizer, essas vãs repetições são palavras que são vazias. A gente pode orar repetidas vezes alguma coisa que está lá no profundo do nosso coração, tá? Não estou dizendo que não pode repetir. Então, não vamos mais orar o Pai Nosso. Não era isso. Mas se você não tem consciência da presença de Deus, de você estar falando com Ele, então você está usando vãs repetições. Então, não precisa ter horário marcado. O importante é a gente ter o coração voltado para Deus, tá? Então, a maneira certa de orar. O que será que Jesus quis dizer, né? Você entrar no quarto, fechar a porta, né? Não quer dizer que só o quarto é santo. Vocês já assistiram aquele filme? Peraí, se eu vou errar o nome. Quarto de Guerra? Oração de Guerra? Alguma coisa, acho que era Quarto de Guerra. Que é um filme cristão, né? Que mostra uma mulher lá que estava tendo problemas no casamento, estava tendo alguns problemas, e aí uma outra senhora mais idosa ensina para ela que ela devia ter esse tempo, né? Um quarto mesmo de oração. E ela esvazia o closet e faz o quartinho dela no closet. Né? Então, ela põe lá, lia a Bíblia, sentava lá no chão e colocava os pedidos e orava. E quando Jesus falou para você entrar no quarto e fechar a porta, não é talvez só literal, porque a gente pode estar na rua e ali ser o nosso quarto. Então, o autor pensou em duas palavras. A primeira palavra é excluir, exclusão. Importante, quando Jesus estava falando da gente entrar no quarto e fechar a porta, o que pode atrapalhar o seu tempo de oração? O que vai te dar distrações? O que vai te dar devaneios, né? O que vai roubar sua atenção de olhar, de conversar com Deus? Então, por isso, ele falou, entra no quarto, porque lá não tem ninguém. Vai estar você e Deus. Então, é você saber não só esquecer as pessoas, tirar as pessoas dos seus pensamentos, mas também tirar você mesmo. Quando eu penso, a gente entra no quarto porque a gente não quer que ninguém ouça nossa oração. Às vezes são pedidos egoístas, talvez, né? Porque a gente está no foco em nós mesmos. Então, entrar no quarto aqui é a gente se esvaziar de nós mesmos, né? É a gente concentrar nossa atenção somente em Deus. Quando o salmista, vamos ler Salmo 86, versículos 11 e 12.
86. 87, não é? Não, Não, 11 e 12. 86. Ah, que aqui está como 87. Ah, desculpa. Não, mas não tem nada. Eu digitei errado, é 86. Pegadinha, desculpa. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Senhor, meu Deus, eu te louvarei com todo o coração e anunciarei a grandeza para sempre. Amém. Tá? Era esse desejo que o salmista tinha para que o coração dele ficasse voltado totalmente para Deus. Então, entrar no quarto é isso. É ter o seu coração voltado inteiramente para Deus. Se você entra no quarto para falar, Senhor, fulano precisa disso, ciclano nós estamos assim, eu estou assim, eu preciso não sei o quê, eu preciso daquilo, nananã. O seu foco não está em Deus. O seu foco está nas pessoas, o seu foco está em você. É claro que vai ter um momento que você vai colocar para Deus, né? Seus pedidos. Mas derramar seu coração para ouvir, para estar na presença de Deus. E às vezes a gente está tão ocupado que a gente só entra para fazer pedido, né? Vamos fazer oração, vamos fazer só os pedidos, aquilo que a gente está necessitado, como que eu estou sofrendo, como que eu estou passando, como que eu estou sentindo. O foco não está em Deus. Então, o salmista desejou de todo o seu coração só temer o nome do Senhor, dar graça, glorificar o nome do Senhor. A outra coisa que faz a gente ter a maneira certa de orar é a gente ter percepção. Que eu coloquei aqui, perceber a presença de Deus, perceber que nós temos um relacionamento com Deus de pai e filho, ou de filha e pai, né? De filho e pai. Nosso Deus é aquele que está sentado no trono, ele é o Todo-Poderoso, ele é o grande e eterno, ele é todo poder, toda majestade, força, ele é o fogo consumidor, ele é a luz, aquele que não tem trevas nenhuma, e ele é o Deus total e absolutamente santo. Mas esse Deus que é tudo isso, ele também é o nosso Pai Celestial. Por isso a gente tem que buscar esse relacionamento. Essa nossa oração tem que ser com esse intuito, né? De nos relacionarmos com Deus. Porque, assim, às vezes a gente fica tão preocupado de pedir as coisas, né? Mas o nosso Pai, ele conhece tudo. Ele sabe tudo que a gente precisa. A gente não precisa, na verdade, nem falar que ele já sabe aquilo que a gente vai falar. Aí tem gente que vai pensar, então para que eu vou fazer oração, né? Se Deus já sabe tudo que eu vou falar. Mas Deus quer que a gente tenha esse relacionamento com ele. Mas a gente muitas vezes só vem com listinha de pedidos, né? Papai, eu quero aquela bicicleta, eu quero aquele carro, eu quero aquela roupa, aquela comida. Deus sabe todas as nossas necessidades. Mas mais do que isso, ele é aquele que quer te dar tudo aquilo. Ele quer te dar tudo aquilo que te faz bem, né? Nem tudo que a gente deseja é exatamente aquilo que é melhor para nós. Mas ele deseja nos abençoar de todas, de uma forma completa. Por isso, Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, né? Então, nossa oração tem que ser não só para fazer pedidos, né? Para ser onde você vai reclamar ou você vai chorar, mas é um lugar que você pode ter esse relacionamento com Deus. Quando a gente tem essa percepção de quem Deus é, o que Ele pode fazer, qual a nossa relação com Ele, aí nós vamos poder experimentar essa verdadeira adoração e oração. Tá? E, por fim, nós precisamos aproximar-nos de Deus com confiança simples de uma criança, né? Saber que Ele é nosso Pai e que Ele vai nos abençoar. Então, buscar a Ele, como Ele falou, aquele que tem fome e sede de justiça. Então, buscar com determinação. Lucas 18:1 diz: orar sempre e nunca esmorecer. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Oramos sem usar repetições mecânicas, né? Mas que a gente vai ser ouvido não só por muito falar, mas pela sinceridade das nossas palavras. Tá? Não duvidando, mas crendo e confiando, sabendo que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente está pedindo ou pensando. Então, essa era a oração sincera que Jesus estava querendo ensinar. Isso me fez pensar muito na minha vida de oração. Quanto que às vezes a gente deixa de orar essa oração verdadeira, de manter o foco em Deus. Às vezes a gente ora só porque a gente sabe que tem que orar, né? Que faz parte da nossa vida religiosa. Se eu não orar, eu não vou ficar bem. Mas não, eu vou orar porque eu quero me encontrar com Deus. Vou orar porque eu quero estar na presença dele. Às vezes a gente, não sei, pelo menos para mim, né? Eu não tive um relacionamento muito bom com meu pai. Então, às vezes, minha visão de Deus Pai acaba sendo borrado pela visão que eu tenho do meu próprio pai, né? Meu pai era muito ausente. Eu aceitei a Cristo quando era criança por causa do amor de Deus como pai, porque eu sentia a falta do amor do meu pai. Mas é interessante, né? Mas foi por sentir o amor de Deus que eu era criança e aceitei a Ele como Senhor e Salvador da minha vida. E às vezes eu tenho receio de me abrir a Deus como Pai. Então é mais fácil eu falar com Jesus, meu irmão mais velho, ou com o Espírito Santo, que é o Consolador, é aquele que está lá. Então é mais fácil falar, Espírito Santo, quero você aqui, porque você que sabe interceder com gemidos inexprimíveis até aquilo que eu não sei dizer no meu coração. Então, Jesus estava mostrando, a gente não precisa temer, né, para entrar na presença de Deus, mas ter esse desejo no nosso coração. Então, que a partir de agora, a gente tenha uma riqueza na nossa vida de oração. Não seja só de ficar fazendo pedidos, né, mas que a gente tenha um relacionamento com Deus mesmo. Amém?
O Fred estava comentando da gente, se a gente conseguia fazer um estudo mais dinâmico, né, mais interativo e mais participativo. Então, eu queria pensar com vocês o seguinte: é que eu estou tirando de um livro, né? Eu posso fazer assim: um dia a gente faz o expositivo e no outro dia a gente pode fazer tipo, ou pode ser no mesmo dia também, né? Algumas perguntas, e se vocês tiverem colocações no meio daquilo que a gente está expondo, né? A gente poder compartilhar, perguntar, Legal. tá? Então, assim, como a gente conversou isso um pouquinho antes hoje, né? Então, eu já estava no esquema antigo, mas aí a gente pode fazer mais participativo, né? Não só tá lendo, né, as passagens, mas se tiver algum comentário ou tiver alguma discordância também, não tem problema, né? Ou perguntas, É que eu tá bom? falei para a Lica, que o jeito que ela está fazendo, parece que a gente está ouvindo outra mensagem. Então, eu Na falei para verdade, ela. assim, parece uma coisa meio massiva, né? Ela fala, 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 a gente digere, né? Então, eu falei para ela que na escola das crianças, por exemplo, as primeiras aulas foi assim também. Os professores pegaram e a mesma coisa que eles faziam na sala de aula, eles passaram a fazer no computador. Só depois de bastante tempo e de adaptação é que eles começaram a fazer uma coisa mais interativa para ser mais chamativo para as crianças, porque quando está no computador tem muita distração. Aí eu expliquei para ela, os meus filhos estão com o computador ligado, mas eles estão com o Spotify ligado, eles estão com o YouTube ligado, eles estão com Minecraft, com outras coisas, né? Cada um, tudo dividido na tela. Aí, de vez em quando, eles ouvem que o professor perguntou alguma coisa, entendeu? Então eu falei para ela, se o professor não falar, não fizer diferente a aula, né, eles acabam não prestando atenção no que está falando. E também perde um pouco, né, daquela interação que a gente teria se tivesse todo mundo presente, né? Então, foi mais nesse sentido, entendeu? Porque acho que vai ficar mais rico essa aprendizado, né? É que pela quantidade de pessoas é legal, porque se fosse mais, às vezes sai até do foco, né? Mas assim, sendo poucos, a gente consegue manter. Porque às vezes você começa a abrir o leque, toma uma outra dimensão. Mas E assim, tem gente que tem necessidade de falar, né? Acaba falando outras coisas. Mas aí, por exemplo, na sala, os professores faziam assim: eles jogavam a tarefa, a pergunta, alguma coisa, e aí dividiam em outras salas menores, né? Aí você consegue, que na verdade é isso que vocês falaram. Se tiver tipo 20 pessoas falando ao mesmo tempo, ninguém ouve ninguém. Né? Tem que ser umas 4, 5 pessoas no máximo, aí você consegue todo mundo falar um pouquinho, né? Sim. Então, no meio da minha conversação, vocês podem falar, né? Levantar a mão aí ou falar direto também, não tem problema. Eu acho que vai enriquecer no que a gente está estudando, né? Que nem eu leio as mensagens, porque lá em Americanópolis, o pastor Noril, é que ele também, é outro gabarito, né? Tipo, meu, eu não posso fazer no nível dele. Nele, da Lucy, eu acho que eles têm muito conhecimento e eu respeito muito eles, né? Mas eles fazem assim, aberto mesmo, e todo mundo que fala e pergunta. E tem o filho do Shingo, o Dan, ele é um menino muito inteligente, puxou o pai e a mãe, né? E ele tem o quê? 8 anos? 8 anos, né? Muito inteligente, assim, no meio dos estudos, entendeu? E a Lucy, ela respeita e acaba, ela posta
o Dan perguntou não sei o quê, né? Tipo, estão falando sobre um assunto e eu achei muito rico, sabe? Porque uma criança de 8 anos, bom, já é diferente, né? De participar dos estudos lá, e porque criança geralmente não tem muito interesse nessas coisas de adultos, né? Mas lá o Dan participa junto com eles, né, no estudo e faz umas perguntas e eles ficam, eu fico impressionado, entendeu? Nossa, como uma criança fez essa pergunta. Mas a gente pode fazer assim, né? E ter mais interação e a gente pode até ir com mais, vamos dizer assim, ir mais devagar até, não tem problema, né? Acho que o mais importante é a gente estar crescendo, aprendendo juntos, né? Então, se talvez tenha perguntas que eu não vou saber responder. Vou ter que pesquisar mais uma semana e depois responder, né? Mas aí a gente vai fazendo assim, né? Tá ok? De hoje alguém quer comentar alguma coisa sobre oração? Tá tudo bem? Eu tava falando, eu achei interessante porque eu tava falando para a Lica que eu tô lendo um livro do Timothy Keller sobre oração, né? Mas, ao mesmo tempo, no aplicativo, eu tava lendo, fazendo um devocional que chama Orações Perigosas. É. Já Aí eu comprei. achei interessante. Não, eu achei interessante, sabe o quê? Ele coloca assim, normalmente nas orações nossas, nós pedimos muita coisa, Uhum. mas a gente pede muito por conforto, por segurança, para que tudo dê certo, para que tudo funcione direitinho e tal, né? Mas ele falou assim, olha, a oração mais perigosa, né, nesse sentido, você estar orando para que Deus faça pelo melhor do que ele acha que tem, do que ele tem planejado, né? Só que não necessariamente isso contemplando a sua segurança, o seu conforto e tal, né? Então, eu falo assim, você consegue orar assim, né? Então, eu fiquei pensando essa semana porque eu falei assim, olha, acho que a maior parte das vezes eu não consigo orar assim. Então é difícil, né? É difícil você pensar assim, olha, eu posso estar fazendo essa oração, mas eu posso estar abrindo mão do conforto ou abrindo mão de muitas coisas, né? Então, porque Deus sabe o que é melhor, mas eu não sei. Mas que a gente acha, porque assim, outra coisa eu estou lendo o livro de Jó, né? Na minha leitura diária. Aí falar assim, então, né? A leitura do Jó, você fala assim, ó, a leitura para o Jó, a oração perigosa dele, né? De repente, ele está na fase que ele está discutindo, né, com os amigos dele e tal, ainda não entrou na fase que ele vai conversar com Deus, né? Mas eu fico pensando assim, né? Então, a oração perigosa pode envolver chegar numa situação como a do Jó. E se Uhum. for isso que é o melhor, né? Então, você está preparado? Fala, Vini. Sim, eu acho que a oração é como eu vejo assim, alfabetização. Todo início tem mais no meu querer do que o agradecer, tem mais o eu do que o coletivo. Uhum. A convivência e o aprender do amor permite a gente deixar mais o eu para o nós, né? Para o meu querer, para a vontade do Senhor.
Eu gosto muito, assim, acho que em todas as orações, principalmente com a mim, que eu falo para Deus, usa-me como uma ferramenta preciosa em suas mãos. Na minha doença, eu falo, faça o teu querer, porque o meu não é nada. Mas assim, para chegar, às vezes, não que eu exatamente execute em todos os momentos, em todos os segundos da minha vida, mas para chegar nisso, não vou falar que, nossa, eu sofri, não. Deus me mostrou muita coisa. Mas isso daí é assim, lógico, todo mundo passa, o tempo é de Deus e o querer é de Deus. Então, às vezes, não se sinta, que nem eu falo para mim, que não se sinta nem inferiorizada e muito menos menosprezada pelas suas palavras, pelas suas falas, porque Deus sabe o que está no coração de cada um. Às vezes a gente não consegue expressar daquela forma bonita, uma linguagem coloquial, mas Deus sabe, porque antes ele já te tocou, né? Mas assim, são fases, então não adianta, ninguém vai pular de fase porque vai desaprender, né? E as coisas vão vir, porque o Espírito Santo vai trabalhar no coração de todos, sabe? E, lógico, a gente, quanto mais a gente buscar, mais próximo a gente tá, não, né? E o caminho vai ser sempre esse, né? E também mais, sabe, atormentado, mais tentado, mais assim, sabe, perseguido, sabe? Mas assim, a fé, o amor, entendeu? Vai sempre estar acima de tudo, né? E isso vai fazer a gente crescer sempre, sempre. Sabe que eu vi um vídeo essa semana que minha prima mandou no grupo da família, né? Que era uma menina que estava orando na janela, assim, do quarto dela, no apartamento, né? E orando, porque ela tinha brigado com o irmão, então ela estava orando para Deus. Senhor, né? Fala comigo, né? Que eu estou precisando, tem misericórdia. Menina tem o quê? Uns 4 aninhos, era piquitica mesmo, né? E orando, Senhor, fala comigo, né? Ela olhando pelo vão lá da janela, Senhor, fala comigo. E de repente bate um vento e a cortina balança assim, né? Ah, Senhor, o senhor que falou? Ah, então muito obrigada, muito obrigada. Ela começa a agradecer, né? Que era um sinal de Deus, que Deus estava ouvindo a oração dela. Então, a observação nesse vídeo era que nós possamos ser sensíveis como essa criança, porque Deus está respondendo nossas orações, só que a gente é que não está ouvindo, né? E ela ficou, e ela estava sensível porque percebeu aquele movimento e reconheceu como sendo uma resposta de Deus na oração dela, né? Então, eu penso assim que a gente tem que ser simples que nem uma criança. Então, o que o Vini falou é verdade. Não importa as suas palavras. Quando Jesus fala, não useis de vãs repetições, ele quis dizer assim, aquilo que não é a forma, não são aquelas palavras bonitas, porque às vezes a gente está usando aquelas palavras bonitas, mas porque, né, tá copiando daquela outra pessoa que, nossa, eu achei super linda, vou orar igualzinho ele, né? Deus celestial, não sei o quê, que nem o pastor Kay, ele dá a bênção, né? E ele sempre usou que a graça inefável do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai. Ele usa as palavras bonitas, né? Aí, quando eu fui dar a bênção, eu dei a bênção simples, do jeito que eu aprendi, né? Aí não sei quem veio falar para mim, mas Lica, você esqueceu o inefável. Eu falei, o inefável é do pastor Kay, não é meu não. Mas, às vezes, a gente fica nessa preocupação, né? Mas a gente sabe de muitos exemplos de pessoas assim simples que falam com Deus, que têm o coração voltado para Deus, que pode ser ignorante, né? Não ter analfabeto, mas toca o coração de Deus, né? Então essa é a oração que eu penso que é a mais valiosa para nós, que a gente tem que aprender.
com a sinceridade do nosso coração, que às vezes a gente não tem nem palavras mesmo para expressar aquilo que a gente quer falar para Deus, né? Mas é isso mesmo. Não se importe com as formas, esteja com o coração sensível, que Deus fala, Deus responde, e Deus está presente, né? E não é porque às vezes a gente faz isso que a gente não vai repetir, né? Alguns erros, vamos aprendendo mesmo. Que bom, vamos ouvir. É um assunto mais fácil, né? Agora, tem algumas questões que eu acho que é mais difícil da gente, talvez, falar, né? Alguma coisa, mas sintam-se livres, tá? Quando nós estivermos falando outros assuntos, podem interromper e vamos aprendendo assim juntos. Alguém quer orar para encerrar? Posso orar? Tá bom. Pai querido, obrigado por este momento em que estamos aqui reunidos na sua presença, Senhor. Cada um de suas casas, mas estamos unidos em Ti, Pai querido. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar conversando com o Senhor. Como se conversa com um grande amigo, um amigo indescritível, capaz de morrer por cada um de nós, Senhor. Desculpe os nossos pecados, desculpe, Senhor, que muitas vezes, Senhor, pedimos errado ou não enxergamos, e às vezes, assim, isso é tão claro na nossa frente, o que vem de Ti, e mesmo assim a gente se desvia do Teu caminho, meu Pai querido. E mesmo assim, Tu nos amas, Senhor, incondicionalmente. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de saber mais como falar direito contigo, meu Pai. Mas, assim, não existe uma forma, não existe aquela palavra certa. E porque Tu vês os nossos corações, Tu sondas e sabe exatamente o que é, Senhor. Dai a grandeza nos nossos corações, nas nossas mentes, Senhor, para que a gente possa perceber tudo isso, perceber muito mais o que vem de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.